Eu venho falar de um eufemismo chamado reestruturação do mercado laboral nas empresas privatizadas, uma vez que as empresas privadas não dão a taxa média de lucro que justificaria o desejo da sua privatização se os seus trabalhadores não tivessem pago direta e indiretamente essa mesma privatização. Há várias formas de privatização, já foi aqui lembrado e eu gostava de o referir novamente. As empresas públicas construídas com décadas de esforço público, elas são más quando se tornam privadas em capitais portugueses ou estrangeiros, e não é por as empresas serem do Estado que elas são públicas. Era hoje uma das ideias que eu gostaria de partilhar aqui convosco. Não chega hoje a defender que as empresas devem ser estatais, porque ser estatais não significa há muito tempo ter empresas públicas. As grandes empresas privatizadas na década de 90, e elas são grandes empresas porque houve a nacionalização da banca e uma alta concentração de capitais em 75, por força então do controle operário desenvolvido na banca e nas empresas, e que levou a que o Estado conseguiu mobilizar uma quantidade histórica de capitais. Notem que aquilo que foi feito durante o processo revolucionário em Portugal em 75 foi feito até por impulso do governo trabalhista, por exemplo, na Inglaterra a seguir em 1945. Porquê? Porque o Estado sabe que não é possível construir uma rede de comunicações, não é possível construir uma rede de transportes, não é possível ter uma amplitude de crédito, nada disso é possível sem que isso seja feito sob uma forma de alta concentração e centralização e planeamento. E, portanto, as grandes empresas, elas tornaram-se grandes quando chegámos à década de 90, não porque utilizaram massivamente salários miseráveis e trabalho forçado como durante 48 anos de ditadura, mas porque houve uma transferência do mal chamado rendimento do capital para o trabalho de 18% em 1975. E houve depois, claro, com a derrota do processo revolucionário, uma vontade de que essas empresas voltassem não a prestar serviços públicos, mas de que essas empresas que tinham sido altamente capitalizadas e construídas pelo bem público fossem privatizadas. Mas essas empresas tinham uma coisa muito incomodativa na altura, eram os seus trabalhadores. E, portanto, foi feito um amplo negócio neste país. Ele foi proposto, então, e ele é um negócio executado pelas maiorias de Cavaco Silva, com o apoio, o aval e a exigência da adesão de Portugal à União Europeia, que foi a reestruturação massiva dessas empresas. Infelizmente, elas então não tiveram a oposição merecida, estratégica por parte da maioria das estruturas sindicais, nem dos partidos do governo e da oposição, e eu vou explicar porque esta afirmação tão gravosa que eu faço, porque o que se passou não foi que os trabalhadores foram despedidos, foi que para acalmar os trabalhadores e evitar grandes conflitos foi oferecida uma massiva histórica a generalização de pré-reformas e reformas antecipadas nessas empresas que foram pagas com a Segurança Social e com o Fundo Social Europeu, que não é mais do que o dinheiro dos trabalhadores. Portanto, os trabalhadores não foram despedidos, eles foram para casa a receber o dinheiro, com a promessa de que essas empresas viravam empresas enxutas, e eu já vou explicar o que é, e a partir daí entrava trabalho precário. O que é uma empresa enxuta? É o modelo do toyotismo japonês, é o modelo em que na casa-mãe ficam os lucros e nas subcontratadas ficam os custos do trabalho. Isso levou a que a PT hoje tenha, por exemplo, ou tinha 16 mil trabalhadores em subconcessões. Significa que na PT estão os lucros. Aliás, lucros, como vocês sabem, nos últimos, perderam 10 vezes o seu valor, porque não é que os lucros desapareceram, foram entretanto distribuídos em dividendos aos seus acionistas, e a PT aparentemente não tem custos, por isso desde logo é que tem estes lucros milionários, porque os custos estão todos em pequenas empresas, em milhares de empresas subcontratadas. Isso levou a criar esta imagem que quando se fala do pleno emprego,
que aliás não faz parte do programa, faz parte do programa, mas não faz parte de nenhuma campanha pública, de nenhum partido da Orla Parlamentar em Portugal. Não há uma campanha em Portugal levada a cabo por nenhum partido neste momento a favor do pleno emprego, apesar de nós termos 1,5 milhão de pessoas desempregadas e um grave problema de sustentabilidade da segurança social, o que levou, obviamente, estava eu a dizer, em que essas empresas ficam em regime de subcontratação e argumentam sempre, e bem, e com razão, nós não podemos aumentar salários se não vamos à falência. É verdade, devo-vos dizer, há milhares de pequenas empresas que no dia que aumentarem 10 euros o salário vão à falência, porque elas nem deviam ser empresas. Elas, na realidade, são parte da casa-mãe, mas elas só são parte da casa-mãe do ponto de vista de prestar, de entregar o trabalhador, de gerir a força de trabalho e pagar a segurança social. Ao ponto de uma empresa como a EDP neste momento, os seus custos de trabalho representam 3%, os seus custos para a segurança social representam 3% e numa subcontratada da EDP 30%. Para que tenham uma ideia, a uma subcontratada da EDP 30% é utilizado para pagar a segurança social dos seus trabalhadores. Porquê? Porque estas empresas não são empresas. Portanto, é completamente falso vir falar de um tecido pequeno e médio, porque isto são pequenas empresas que gerem força de trabalho e que estão completamente asfixiadas e com imensa dificuldade em pagar as contas, aliás, levando a dívidas sistemáticas à segurança social que já atingem os 9 mil milhões de euros. E claro, isto permite às grandes empresas terem lucros milionários. Nós, aliás, temos a particularidade de viver num país onde, se o salário de um médico, cirurgião, que levou 14 anos a ser formado e que tem vidas na mão é de 7 ou 8 mil euros, isso vem na capa do Correio da Manhã, mas se um irmão desse médico for herdeiro de ações numa empresa e tiver uma distribuição de dividendos de 100 mil euros, isso já dá direito a uma capa de uma revista como um homem de sucesso. Portanto, o médico é alguém que vive acima das suas possibilidades, alguém que vive de uma renda parasitária pelo simples facto de ter herdado as ações de uma empresa saqueada ao orçamento público, é tido como uma pessoa de sucesso e, aliás, em Portugal anuncia-se com um desplante enorme que nós ainda temos um homem entre os 500 mais ricos do mundo. É isto que ainda se passa e ainda se tem coragem de anunciar isto como um exemplo de um país que ainda não está assim tão mal, porque há um entre os 500 mais ricos do mundo vejam que orgulho nacional português. O descalabro disto na segurança social é incomensurável, porque o que se passa não é só a ausência de descontos para a segurança social, é que nestas subcontratadas estão trabalhadores precários que ganham em média menos de 40%. E os que descontaram de acordo com o salário, imaginem, de 2 mil euros e os precários ganham 600 ou 700 euros e, portanto, não conseguem descontar o suficiente para sustentar a segurança social e é aí que reside todo o problema da sustentabilidade da segurança social. Não é, obviamente, nessa extraordinária notícia que todos os dias é dada na televisão como uma tragédia, que é o aumento da esperança média de vida e o facto dos nossos pais e avós viverem mais. Não há nenhum problema de sustentabilidade da segurança social em Portugal que tenha a ver com a demografia e que tenha a ver com o facto das pessoas viverem mais. O problema da sustentabilidade da segurança social em Portugal é a ausência de pleno emprego e trabalho com direitos para aqueles que hoje trabalham. A população ativa são 5 milhões e meio e, portanto, a população ativa, aliás, mantém-se mais ou menos a mesma. As pontas da pirâmide é que se alteram, onde havia mais jovens passou a haver mais idosos, mas a população ativa mantém-se idêntica. É aí, no facto de haver 3 milhões de pessoas em condição de precariedade e desemprego, que está o problema da erosão da segurança social. Isto passou-se na banca. Todos vocês, aliás, têm um amigo que com 42 anos teve uma doença gravíssima e teve que ser pré-reformado da banca, ou dos seguros, ou da PT, ou da ANA, ou da Caixa Geral de Depósitos. De repente, entre 1989 e 1995, houve centenas de milhares de pessoas neste país declaradas incapazes para trabalhar com 42, 45, 47 e 48 anos e, infelizmente, as estruturas sindicais, na altura, não souberam perceber que estavam a dar um verdadeiro tiro no pé, porque eram as suas reformas, daqueles que foram reformados na altura, que estavam a ser postas em causa quando os seus filhos iam entrar
na precariedade. Essa é a privatização clássica. Dizer também que faz parte das cláusulas de adesão de Portugal à União Europeia a introdução do sistema de pré-reforma compulsivamente, e ele entra em 1991, portanto, a reconversão do mercado laboral, que é, aliás, a essência da União Europeia. Nós, aliás, como europeus, temos a obrigação de salvar a Europa da União Europeia, porque a essência da União Europeia é baixos salários e competição salarial entre povos sistematicamente votados ao exílio forçado. Claro que o PIB foi cintilando. É fácil privatizar empresas e fazer o PIB brilhar, porque aquilo que é a produção de riqueza, se vocês forem ali ao hospital e saírem lá bem tratados, só entra para o PIB o pagamento dos médicos e dos enfermeiros e os gastos intermédios. Mas se forem ao hospital privado, já conta para o PIB o tratamento. Porquê? Porque o serviço que o Estado presta é um serviço não mercantil, não faz aumentar o PIB, o que nos devia levar a todos questionar que coisa é essa de apresentar o PIB como medidor da riqueza nacional. Porque se eu for ao hospital e sair de lá maltratada porque um médico foi despedido e aumentou-se a remuneração dos juros da dívida pública, isso faz aumentar o PIB e, no entanto, nós não somos bem tratados. Se eu entro numa escola e essa escola tem um professor com 30 alunos, obviamente à beira de um ataque de nervos, que não consegue controlar a sala de aula, ninguém consegue dar aulas a 30 alunos com 10 ou 11 anos, e isso aumenta o PIB, ou aumenta a remuneração de juros da dívida pública ou de parcerias público-privadas, porque se despediu um professor, mas nós temos alunos muito piores formados, vamos ter muito pior qualificação no trabalho e estamos a destruir riqueza. Portanto, esta é também uma dimensão essencial das privatizações. Destruir força de trabalho em Portugal, vou dizê-lo outra vez, destruir força de trabalho em Portugal tem levado ao aumento do PIB, que é uma medida do crescimento económico. Vejam que obsceno que é esta medida da reprodução e da produção da sociedade. Isto foi o que se passou com as empresas que tinham sido nacionalizadas, que eram obviamente fortemente atrativas do ponto de vista económico, mas em que os seus futuros compradores disseram logo: nós queremos as empresas, mas não queremos com os trabalhadores que vinham com os direitos sociais de Abril. Arranjei uma forma. A forma não podia ser indenizações, porque se tinham conquistado as altas indenizações com o direito ao trabalho em 1974-75 e, portanto, a forma foi este esquema da pré-reforma e da substituição por subcontratações e terceirizações. Há outras formas de privatização, já foram aqui bastante referidas pelas excelentes intervenções anteriores, que têm a ver com todo o esquema das parcerias público-privadas, as subconcessões, etc. Há também outra forma de privatização em que não muda nada na propriedade. Aparentemente, não muda nada na propriedade, nem sequer sobre a forma de subcontratação. É o que se passa hoje na Carris e no metro, que eu, aliás, seria um bocadinho mais otimista do que a Mariana. Não acho que elas vão ser subconcessionadas, porque eu ontem tive numa extraordinária assembleia de trabalhadores da Carris, eram 500 e estavam dispostos a impedir a subconcessão do metro e da Carris. Como o movimento Não Tapa os Olhos tem fortemente adiado e colocado problemas à privatização da TAP, não acho que isto sejam, se me permitem o termo, favas contadas para o lado do governo. Pode ser que a gente ainda termine a celebrar uma vitória na manutenção dos transportes públicos para o setor público. Mas eu queria-vos contar esta forma específica de privatização em que o nosso drama é o Estado. O nosso drama é o Estado. Eu vou contar isto em forma de história, mais ou menos. Imaginem que eu era um banqueiro. Era um banqueiro e aquilo, eu tinha uns imensos títulos. Os títulos são propriedade, são ações. E em 2007, por força de uma crise cíclica, os meus títulos valiam 1000 e passaram a valer 100. E então eu fui ter com os meus amigos do governo, que moram em Massamá, não moram na Quinta da Marinha comigo, não. Há critérios para tudo. Fui ter com os meus amigos do governo e disse: bom, arranjem lá a maneira disto voltar a valer 1000
porque eu agora tenho papel na mão. E os meus amigos do governo disseram: sim senhora, nós vamos aqui puxar pela cabeça. O primeiro nem foi puxar pela cabeça, foi a nacionalização dos prejuízos do BPN, agora do BES, etc. E depois, claro, isso elevou a dívida pública de 70% para 130% do PIB, e foi aí que José Sócrates, em outubro, dizia: tivemos que nacionalizar o BPN, e em março do ano seguinte dizia à população portuguesa: vocês viveram acima das possibilidades. Portanto, essa é a forma. As chamadas medidas de austeridade não são medidas de austeridade, são medidas de reposição da taxa de acumulação de capital desses capitais falidos em 2007, 2008. E depois, mas há outra forma, que foi a forma, foi como devolver dinheiro à banca. Essa era a grande, quer dizer, não pensem, quando a gente olha para Pedro Passos Coelho, para aquele livro que ele acabou de publicar, A Segurar na Gravata, é no tal que ele explica que ele vive em Massamá porque ele não quer viver ao pé dos barões da linha. É ele que o diz, ele nunca quis viver ao pé dos barões. Tiveram uma engenharia genial. As empresas públicas de transportes são fundamentais. A vida no século XXI é feita em cidades. A área metropolitana de Lisboa tem 3 milhões de pessoas, movimenta 30% da força de trabalho, um PIB gigantesco. As pessoas têm que chegar aos seus locais de trabalho, às suas empresas, aos seus serviços de transportes. É impossível colocar transporte individual a 3 milhões de pessoas, porque nós não íamos ter uma cidade. Apesar disso nunca ter sido uma grande opção. Em Portugal, aliás, dá-se subsídio ao abate de carros e não subsídios aos transportes públicos. Mas a partir o que na altura o governo de Sócrates, eu não estou a erro, decidiu logo no início, foi diminuir progressivamente as chamadas indenizações compensatórias da Carris e do metro, que são os subsídios que o Estado paga para nós termos transportes públicos. O Estado paga, não é bem assim. O Estado devolve aquilo que nós lhe entregamos em impostos, porque nós entregamos impostos ao Estado e contribuições sociais para ver devolvidos em serviços públicos. E há aqui uma relação, em princípio, porque senão não vale a pena ter um Estado, não é? Um Estado ou é social ou não é. Não precisamos do Estado para nada. Então, o Estado foi diminuindo o valor das indenizações compensatórias, sabendo que não havia outro resultado senão a Metro e a Carris recorrerem à banca. Não havia como financiar o Metro e a Carris senão o Metro e a Carris recorrer à banca. Vejam, não é preciso um economista sincero para o dizer, porque está nos relatórios do Tribunal de Contas, feitos pela auditoria do Tribunal de Contas, que diz: o subfinanciamento permanente por parte do Estado do Metro e da Carris não deixa outra opção ao Metro e à Carris senão recorrer à banca. E o que aconteceu foi que em 2009 a situação rebentou com aquilo que se sabe que é um passivo gigantesco e com as empresas não estão falidas porque não pode falir um Metro ou uma Carris, o que estão é totalmente nas mãos da banca. E como é que se resolveu esse problema criado 3 anos antes, propositadamente? Ficando com os salários dos trabalhadores, diminuindo a frota de transportes públicos e aumentando as receitas e aumentando os bilhetes dos transportes públicos. Penhorou-se a reforma, os complementos de reforma dos trabalhadores do Metro e da Carris, são hoje da banca, eles estão hoje diretamente para pagar à banca as reformas dos trabalhadores do Metro e da Carris. Aumentou-se brutalmente, eu não tenho aqui um quadro, ainda ontem mostrava-me no São Jorge, na análise do caderno de encargos, aumentou-se brutalmente a receita e diminuiu-se concomitantemente o número de passageiros e anunciou-se resultados positivos. O que é que são os resultados positivos? É que há menos pessoas nos transportes públicos, há mais pessoas sem mobilidade, numa cidade onde um dos últimos inquéritos nos diz que 13% da população idosa deixou de ir aos centros de saúde porque não tem dinheiro para o transporte. Portanto, nós não estamos só a falar do direito básico à cidade, do direito ao lazer, do direito de nós nos movimentarmos como resultado do nosso pagamento de impostos e contribuição para a riqueza da sociedade. Nós estamos a falar de direitos básicos, de acesso à saúde e outros que são coartados porque as pessoas não têm acesso ao transporte, e
4 anos que estão os trabalhadores da Carris e do metro a trabalhar. Ainda hoje alguém dizia, nas redes sociais, me dizia, mas Raquel, como é que eu vou defender os transportes públicos? Como é que a Raquel está a defender os transportes públicos se o meu passe custa 130 euros? Pois o problema é que nós já não temos propriamente transporte público neste momento. O que nós temos é que a Carris e o metro são um transporte coletivo que está na mão da banca privada. São ainda um transporte coletivo, mas são um transporte coletivo cujos resultados são todos direcionados à acumulação da banca privada, porque alguém tomou a decisão consciente de privatizar estas empresas há quase 10 anos atrás, dizendo o seguinte: nós vamos colocar estas empresas na mão da banca porque vamos cortar os financiamentos às empresas, e é assim que nós temos uma diminuição brutal da massa salarial, as pessoas chegam mais tarde aos trabalhos, o metro neste momento, as carruagens já são de 6 em 6 minutos e já se prevê que passem para 12 minutos se for para a frente a subconção. Há linhas inteiras que foram suprimidas, sobretudo nas zonas mais periféricas e com menos mobilidade da cidade, e nós tivemos uma privatização feita em cima das costas dos trabalhadores, uma vez que penhorou os seus salários. Hoje há trabalhadores da Carris com frequência a fazer 15 horas por dia, com frequência. Ontem dizia emocionado um trabalhador no São Jorge que sai de casa com os filhos a dormir e volta a casa com os filhos a dormir. Esta é a vida num país que tem 1,5 milhão de pessoas desempregadas, e por isso eu volto a deixar aqui a ideia com que comecei. Nós precisamos urgentemente de ter pleno emprego. O trabalho não é uma dádiva, o trabalho é uma troca de bens e serviços. Ter pessoas a trabalhar não nos faz mal nenhum, só nos faz bem. Se houver pessoas demais num determinado setor, nós diminuímos o horário de trabalho sem diminuir o salário, damos vida às pessoas, damos direito à vida às pessoas novamente. E é assim que nós voltamos a ter uma sociedade, voltamos a ter consumo interno, temos sustentabilidade da segurança social, temos sustentabilidade do Estado Social, mas se calhar vamos ter a banca, as PTs, a EDPs a viver finalmente dentro das suas possibilidades. Obrigada pela vossa atenção.